Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu volto com mais um texto de 2024, lançado no dia 23 de maio, agora, e o título é Moderação. Vamos lá. Venho refletindo recentemente sobre a melhor e mais eficaz forma de evoluir em meus processos de autoconhecimento. Há algum tempo venho introduzindo mudanças em minha vida, adquiri novos hábitos e passei a prestar atenção aos resultados. A princípio, até tentei uma alteração mais radical e percebi que, para mim, não produziu os melhores resultados. Analisando todos os aspectos, entendi que radicalizar não é a melhor opção. Todo processo evolutivo passa por fases e adaptações. Assim como na escola, se começa com a alfabetização, com as lições mais simples, e o aluno vai evoluindo com o passar do tempo, com mais desafios e dificuldades, também nós vivemos esse processo em nossa existência. A cada vivência subimos um degrau. Não há como chegar ao topo sem vencer cada degrau da escada. Se ampliarmos a visão para o que acontece no mundo, perceberemos que todo comportamento radical não produz bons frutos. Os processos evolutivos passam por etapas, pulá-las resultará em lacunas no aprendizado final. Hábitos se criam da persistência e paciência. Se pensarmos de uma forma mais abrangente nas múltiplas existências de cada ser, quantas etapas e lições foram necessárias até o momento presente? Todo aprendizado exige dedicação e tempo. Acelerar e pular etapas impede que nosso corpo e nossa alma assimilem com perfeição o aprendizado, e dessa forma os retrocessos acabam atrasando a caminhada. Fazer o trajeto com passos firmes e cuidadosos garantirá a chegada ao destino com maior segurança. Nem sempre cortar caminho significará antecipar o resultado. Em alguns casos, podem ser uma verdadeira armadilha. Ao respeitarmos todas as fases da experiência, nos tornamos mais sábios e fortes, diminuindo assim o risco de recaídas e regressões. Uma vez compreendido o ensinamento, ele se incorpora à nossa essência e subimos a um novo patamar. Não é a velocidade que importa, mas o quanto se aproveita a viagem. E para isso há que se ter moderação ou correremos o risco de perder as belezas sutilmente espalhadas ao longo da estrada. Os diferentes aromas, as múltiplas cores, a diversidade da vegetação e os sons inusitados passarão despercebidos. Um passo de cada vez e tudo no devido tempo. Afinal, aproveitar a viagem é tão importante quanto chegar no destino. Bom, então, eu sempre falo, né? Uma coisa que eu sempre falo é sobre a questão do equilíbrio, né? Então, a moderação também é, de uma certa forma, né? Você ter o equilíbrio durante a caminhada ou a nossa jornada, ter o equilíbrio nos nossos processos, né? Não querer acelerar, respeitar o tempo de cada coisa, porque quando a gente pula etapas, a gente cria algumas lacunas que vão fazer falta lá na frente. Por exemplo, as coisas se desenvolvem, os nossos hábitos, eles vão sendo adquiridos de uma forma tranquila, gradativa, você vai, aos poucos, vai acostumando tanto o seu físico como o seu emocional, adaptando aquela nova circunstância, e esse processo, ele é lento, não é assim, de uma hora para outra. É como assim essas pessoas que fazem aquelas dietas radicais, tá cheio de dieta, né? Toda hora tem uma moda nova, né? Tá aquela pessoa que tá sempre fazendo a dieta da moda, mas sempre ela até consegue algum resultado, né, momentâneo, mas dali a pouco ela tá em outra dieta porque voltou tudo ao que era antes, né?
Então ela consegue até perder peso, tal, mas dali a pouco volta tudo, aí pega outra dieta da moda e assim vai indo. Por quê? O que dá mais resultado é quando a gente muda os hábitos, né? Você faz uma reeducação alimentar. E essa reeducação, ela é gradativa, é aos pouquinhos você vai introduzindo novos alimentos, tirando outros que, né, que às vezes coisas que a gente em açúcar, por exemplo, que açúcar é uma coisa que vicia, né? Então, para você tirar, não é assim de um dia para o outro, não vou comer mais, porque vai chegar um momento que aquilo vai te fazer falta. E você não foi tirando, não foi mudando as coisas gradativamente, não foi substituindo por outras que vão suprir aquela carência. Então, tudo tem que ser gradativo, para que o processo se prolongue ao longo do tempo, né? Para que realmente aquilo se torne um hábito e faça parte da sua vida, da sua rotina, né? E assim como isso em tudo, né, gente? Porque quando a gente pula etapas, como com as crianças, por exemplo, as crianças têm aquelas janelas de aprendizado. Quando se pulam essas janelas, se prejudica lá na frente pode haver isso pode criar um desequilíbrio emocional, até intelectual, uma fragilidade, né, da personalidade, porque faltou ali uma pecinha do quebra-cabeça para que aquele quebra-cabeça fosse montado direitinho, sem faltar para nenhuma peça, para ele ficar completo, né? E se sabe muito, né? Hoje em dia a gente vê que estão tentando, inclusive, é, expor as crianças a certos conteúdos para os quais elas não estão preparadas emocionalmente, né, psicologicamente. Isso traz um prejuízo futuro, tanto é que a gente vê hoje em dia uma juventude muito fragilizada, porque se causa até uma confusão, conflitos emocionais por introduzir coisas para as quais elas não estavam preparadas. Né? Isso é até uma coisa que a gente vê que é proposital, né? A intenção é justamente criar essa fragilidade emocional, porque também aumenta a possibilidade de controle também, de manipulação. Então tá tudo dentro de uma programação e é que a gente justamente essa questão de não se respeitar as fases causa justamente isso. E em algumas situações a gente vê que isso é proposital, né? Justamente essa pular essas etapas que causam a longo prazo um prejuízo, elas são até propositais. Mas trazendo isso para a vida da gente, é importante que a gente respeite, né, todos os nossos processos, que a gente tenha esse cuidado de ir fazendo as coisas devagar, aceitando, assimilando aos pouquinhos as coisas, né? E, e isso não quer dizer também, e também tem o outro lado, assim, a gente não pode nunca, quando eu falo um passo de cada vez, é um passo de cada vez e um passo de cada vez, mas constante, sem parar. A gente não pode parar, porque o aprendizado da gente é constante, nunca para, é infinito, né? Para quem acredita em múltiplas vivências, né? Então a gente vem nesse processo de muitas vidas, então a gente está sempre aprendendo, a gente tem que estar sempre caminhando, caminhando, caminhando para adquirir novos conhecimentos, novos aprendizados constantemente. E não parar nunca, porque às vezes tem pessoas que às vezes falam assim, mas ela justifica para ela mesma que ela é assim, que ela não vai mudar, e sabe, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela, sabe, da novela, então, aquela musiquinha, né, que falava isso, né? Então, a gente sempre pode melhorar. Todo dia, cada minuto, a gente está sempre tendo oportunidades de aprender alguma coisa
e de agregar alguma coisa à nossa jornada. A gente está sempre aprendendo. Se a gente se abrir para as oportunidades de aprendizado, se a gente se permitir observar tudo que chega até a gente, todas as informações, todos os fatos, tudo isso que chega ao nosso conhecimento, chega e não por acaso. Tudo que a gente toma conhecimento, tudo que está no nosso entorno, chega para ou a gente contribuir de alguma forma, ou a gente aprender alguma coisa. Né? Eu sempre digo que o que não é bênção é lição. E toda lição acaba sendo uma bênção. Né? Então, a gente não pode se abster de aproveitar todas as vivências ao nosso redor, tudo que se apresenta para a gente, porque tudo é oportunidade de aprendizado. Né? Mesmo as situações mais difíceis, talvez naquele momento a gente não entenda, mas sempre agrega, sempre alguma coisa positiva tem. Tudo tem um lado positivo. A gente vive num mundo de dualidade, então a gente está sempre entre dois polos, mas sempre, em toda situação, por pior que se pareça, por mais negativa que pareça, sempre há um lado positivo ali, alguma lição ali que a gente possa aprender, né? Algum aprendizado ali. E as coisas, mas a gente tem que dar essa oportunidade e a gente tem que se empenhar também, querer aproveitar essas lições que chegam para a gente. Né? Isso não quer dizer a gente tem que estar atento para tudo que chega. Tinha até uma terapeuta que eu conheço que ela falava assim: passou na sua frente é da sua responsabilidade. E o que ela queria dizer com isso? Que tudo que chega até nós ou vem para trazer algum aprendizado ou vem para que a gente contribua ou que a gente possa também ensinar alguma coisa dali daquela situação pela qual a gente está passando. E até mesmo assim, no Ho'oponopono também, né? O Ho'oponopono, para quem leu lá do livro, né? Dr. Rulen, então, as situações que você presencia, as situações que chegam para a sua vida, você cura em você. Quando você cura em você, você limpa em você, você purifica as suas memórias, você está contribuindo para as situações ao seu entorno, né? Tanto é que foi assim que ele curou uma ala psiquiátrica toda lá, só tendo contato com as fichas, né? Dos detentos, e ele ia curando nele aquelas memórias, aquelas dores, né? E com isso ele acabou curando toda a ala psiquiátrica. Então, a gente precisa aproveitar, né, os fatos, as informações que chegam a nós, que não são por acaso. E isso não quer dizer que você tenha que absorver as energias alheias, mas sim aproveitar as lições, as histórias. Né? Nesse momento a gente está passando, né, por um momento, né, no Brasil muito importante, muito caótico, com muita tristeza, mas no meio desse caos todo, dessa tristeza, a gente está vendo verdadeiras lições de vida. Que se a gente prestar atenção, se a gente parar para ouvir, trazem assim uma bagagem importante para a gente, acrescenta muita coisa, trazem um aprendizado de muito amor, de muita fé, né? Tem tido muitos testemunhos de fé, e isso é algo que deixa assim, o coração da gente mais esperançoso e mais assim firmes, né, nesse propósito, nessa jornada de transição que a gente está passando agora, né, nesse momento de transição planetária, e a gente vai sentindo que as pessoas, né, estão se conectando através dessa energia de amor que está se espalhando, e isso é incrível, né? Você vê como num momento de tanta
tristeza até da gente ver tantas perdas e a gente presenciar histórias assim de tanta fé, de tanta de tanto amor, de tanto compartilhamento, né? Pessoas que às vezes não são pessoas que têm até tiram delas mesmas para dar para o outro. E isso está sendo assim uma experiência com uma energia já, uma energia, vamos dizer, de quinta dimensão, porque é uma energia de muito amor que tem circulado nesse momento, né? Então, e sendo e às vezes não adianta assim você, às vezes a gente não querer ver as coisas, né? Porque o que você tiver que aprender vai chegar para você, né? Cada um, como dizem, ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, muitas pessoas estão passando por situações que, espiritualmente falando, elas teriam que passar, mas e a gente está tomando conhecimento dessas situações porque talvez também essa seja o nosso propósito aqui, né? De assistir a isso para aprender alguma coisa ou para contribuir de alguma forma. Então a gente tem que evitar, né, se fechar para essas oportunidades que surgem e agradecer por essas oportunidades que surgem. E você vê que interessante, né? Quando eu falo nada é por acaso, às segundas-feiras eu coloco os textos deste ano, né, os mais recentes, os que são lançados na quinta-feira da semana anterior, e quarta e sexta são os textos de 2019. E, e na sexta-feira subiu um texto que eu já tinha até. O texto foi escrito em 2019 e eu já tinha gravado há um tempinho. E olha só que, coincidentemente, né? Ele falava sobre a gente ser grato pelos pequenos presentes diários que a gente tem, né? Pelo fato de você acordar, pelo fato de você ter um emprego, às vezes você não tem um emprego, mas você tem saúde, que vai te proporcionar ir em busca, né, de uma colocação. Então, assim, eu fiz várias reflexões a respeito de todas essas bênçãos diárias que a gente tem, que às vezes a gente não percebe. E olha só que subiu justamente num momento em que a gente está assistindo justamente as pessoas que perderam coisas da vida inteira ainda serem gratas, né? Por elas estarem vivas, por não terem perdido algum ente querido. Então, assim, foi muito. Houve uma sincronicidade, né? Que interessante, um texto que foi escrito já há alguns anos, né? E gravado já alguns meses atrás, ter sido programado justamente para esse momento que a gente está vendo justamente essa questão da gratidão, né? Mesmo em meio ao caos, como as pessoas têm sido gratas, como as pessoas têm sido fortes, e como a gente vê muitos testemunhos de fé e muitos milagres assim, né, acontecendo. E isso é importante, né, para esse momento agora que a gente realmente está caminhando para uma união maior, para uma energia mais amorosa, né? E, e isso dá mais esperança para a gente, né? Porque às vezes a gente começa a olhar para tudo com um olhar só do caos, né? Só vendo o negativo. E justamente esses fatos têm chegado para a gente, não para a gente ver a negatividade, mas para a gente enxergar o quanto de movimento tem acontecido e o quanto de positividade a gente pode tirar dessas coisas
que estão acontecendo, porque estão nos mostrando justamente que a essência do ser humano é muito mais amorosa do que se imaginam. Tem, obviamente, aquelas pessoas que, uh, que não contribuem com nada, que só criticam, que só atrapalham, ou que fingem que não estão nem aí, que fingem que não estão vendo nada, fingem que nada está acontecendo, né? A gente vê muito, principalmente, né, algumas mídias, né, que agem como se nada estivesse acontecendo, né? Não querem mostrar a verdade, mas tudo isso tem sido um movimento extremamente importante, né, para esse momento, para esse evento, né, de mudança de energia do nosso planeta. Então, que a gente continue avançando, né, aproveitando essas lições que a gente tem visto aí diariamente e caminhando sem parar nessa nossa trajetória de nos tornarmos pessoas cada dia melhores, um pouquinho melhor a cada dia, mas sem acelerar, sem querer pular etapas, sem querer dar saltos muito grandes, né, nessa trajetória, respeitando os nossos momentos de equilíbrio, de desequilíbrio, que tudo vai fazendo parte do nosso fortalecimento emocional e espiritual. Então, que a gente observe, aproveite as lições, aproveite essas experiências valiosas, obviamente, sem absorver as energias dos outros, mas o que chega para nós, que a gente aproveite o lado positivo e as inúmeras lições que a gente tem visto aí, e os testemunhos de fé e os saltos de fé, né? Que têm sido muito valiosos, né? Tem nos trazido assim aprendizados valiosos e nos testado emocionalmente, né? Porque é aí que a gente vê o quanto nós evoluímos emocionalmente, né? A ponto de entender tudo o que está acontecendo, para desta forma cumprir o nosso propósito de auxiliar e de contribuir nesse momento tão importante, né? E eu acredito até que esteja acontecendo, né? Uma nova onda de despertar e, e é um momento de trabalhar e contribuir. E para isso a gente tem que estar aprendendo e assimilando os aprendizados para ir se fortalecendo para conseguir realmente ser contribuição, né? Nesse momento de assim de muita evolução, de muita expansão de consciência que a gente está vendo aí acontecer, né? Então, que a gente continue caminhando um passinho de cada vez, mas sem parar nunca, porque aí cada dia a gente vai estar um pouquinho mais forte e um pouquinho melhor. E cada vez mais próximo de estar vivendo constantemente na energia de amor e fortalecendo os pilares, né, os 3 pilares, né, da transição, né, do amor incondicional, da compaixão, né, do respeito, da gratidão, de tudo isso, tá bom? Então é isso, mais essas reflexões. Agradeço aí a companhia de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um. Até o próximo texto.